do Esporte em Debate. Estamos chegando depois da grande festa da democracia, as eleições 2020 em seu primeiro turno. Depois dessa grande festa vivida pela população do estado do Maranhão, a gente volta a falar de esportes aqui na TV Assembleia, o canal do Esporte Maranhense. E olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está sensacional e você vai ver. Sampaio vence o Juventude fora de casa e alcança o G4 da Série B do Brasileirão. Motoclube derrota de Virado Altos do Piauí e o técnico Léo Goiano pede reforços para ir mais longe na Série D. Você vai ver ainda, Socorro Reis brilha mais uma vez no Brasileiro de Kitesurf. E mais, Fábio Cadastro faz um balanço de participação no Rally Internacional dos Sertões. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate, que já começou. E começamos o Esporte em Debate, olha, com uma grande reportagem que vai mostrar mais uma conquista de Socorro Reis. Ela é considerada uma mulher de destaque na modalidade de kitesurf no Brasil, pelo quarto título conquistado a nível nacional. Como tetracampeã brasileira de kitesurf, o Maranhão se orgulha bastante de Socorro Reis, que vai buscar mais títulos em âmbito internacional agora. A enfermeira, que é a rainha dos mares, está no topo entre as melhores do kitesurf do mundo. Socorro Reis domina a pranchinha de hidrofólio e pipas que medem entre 9 a 19 metros. A paixão pela modalidade começou em 2014 e já rende frutos dentro e fora do país. Socorro Reis é sinônimo de vitórias. A kitesurfista é tetracampeã brasileira pelo quarto ano consecutivo e campeã da etapa nacional do Mundial do Feminino, além de ter ficado no quinto lugar no geral, disputando entre homens e mulheres na competição. É tudo uma questão de dedicação e treino, né? Tudo que você se propõe a fazer de uma forma bem feita, você consegue. Então é um esporte que no início é um pouquinho complicado, mas se você persistir, com certeza você vai sair velejando e curtindo o que o esporte tem para te proporcionar, né, de bom. O kitesurf é uma modalidade que vai entrar nas próximas Olimpíadas e que consiste em deslizar na água sobre uma prancha e sendo arrastado por uma pipa impulsionada pela força do vento. E são esses equipamentos que fazem Socorro Reis se destacar no esporte. Além de, claro, muita dedicação. Desde pequena, desde nova, eu sempre gostei de competir, desse ciclo, né? Então, eu me propus a competir, representar o Brasil e o Maranhão e consegui me destacar porque, assim, eu treino bastante aqui com o grupo daqui do Maranhão. A gente tem um grupo grande de nove competidores, então isso é uma forma de um estimular o outro também. E a gente compete, a gente treina praticamente todos os dias. Então isso também, né, facilita a evolução do esporte. A rotina diária de treino de pelo menos 2 horas tem ajudado a melhorar as manobras e o desempenho nas competições. Embora ainda tenham mais mulheres praticando kitesurf no Maranhão e no Brasil, a ideia da atleta é também incentivar quem gosta do esporte a participar dos campeonatos no Brasil e exterior. O intuito é esse, assim, de mostrar que se você gosta, se você quer, você consegue, né? Esse é o meu objetivo também, de estimular as mulheres a participar e a migrar para essa modalidade, que vai ser olímpica em 2024 na França. Então também serve de estímulo para quem gosta aí de Jogos Olímpicos, né? E a Socorro Reis, ela é conhecida como a rainha dos mares. Também pudera, né? 4º título nacional conquistado no kitesurf brasileiro. Vou falar aqui com o Fábio Cabral, meu amigo, parceiro do esporte. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, Fábio? Tudo certinho. Tudo tranquilo? Tudo bom. Ô, Fábio, a Socorro Reis, ela tá com tudo e não dá prosa a ninguém. Já é o 4º título a nível nacional, numa modalidade
e que o Maranhão vem mostrando ao mundo grandes atletas. Nós tivemos o Bruno Lobo, recentemente campeão pan-americano. Tem né? o Bruno Lima também, que é um garoto, que não é o Bruno Lobo, né? Mas que Exatamente. também é É de vencedor, Imperatriz, também tem ganhado alguns títulos aí. Eu tive a oportunidade, Jura, de no final do ano passado fazer uma matéria com o Bruno Lima e com a nossa campeã também, a Socorro, A Socorro né? Reis, né? Isso. E aí eles falavam, por exemplo, da expectativa que eles tinham para 2024, que é o ano que o kitesurf vai entrar nos Jogos Olímpicos, né? Parece que a gente está falando de muito longe, porque a gente não teve nem ainda as Olimpíadas de 2020 do Japão. Ficou para 2021. Isso, mas é impressionante como o Maranhão consegue ter vários atletas nessa modalidade, né? Por conta dos ventos, por conta de todas as condições climáticas daqui. A gente tem todos os fatores, né, que são Exato. favoráveis, né? Clima, litoral com águas abundantes, com boa ventania. Boa ventania, que é mas importante. era pouco explorado. Se você observar, eu tenho falado isso constantemente, não só na orla marítima da grande ilha de São Luís, mas se você for a Barreirinhas, se você for nos pequenos lençóis já na divisa do Maranhão com o Piauí, se você observar, inclusive em Santo Amaro, a gente tem vários praticantes. E isso tem chamado a atenção, porque a partir de um ídolo do esporte e de uma grande atleta, que também é ídolo do esporte, a Socorro Reis, do kitesurf, a gente tem uma proliferação, uma disseminação maior da prática esportiva. E isso é interessante por demais, né? E é legal que essa modalidade contempla tanto homens quanto mulheres campeãs, Isso. né? Então é como você... E diferentemente de outras modalidades, olha só que raciocínio você traz. A gente tem uma igualdade de gênero aí no esporte, né? Porque se a gente analisar em outras modalidades, tem época que o basquete masculino está numa fase muito boa, o feminino não. O feminino está numa fase boa, o basquetebol masculino não. E vira e mexe a gente tem essas mudanças, né? No kitesurf a coisa está bem equilibrada, né? E os dois vão buscar a conquista agora no Pan-Americano também. Vão. O Bruno Lobo já ganhou aí a sua medalha no Pan-Americano anterior, né, que foi disputado, e agora vai tentar novamente, junto com a Socorro. E o Bruno Lima também, que é um garoto aí que também, ele pega essas ondas muito com a Socorro aqui em São Luís, já que o Bruno Lobo é lá de Imperatriz, como você reforçou. Então, acho que são nomes que a gente precisa ficar de olho aí até para esses principais jogos, essas principais competições esportivas que a gente tem de 4 em 4 anos, como no caso da Olimpíada, que de repente pode representar o país, né? Não só o Maranhão, mas o país. Mas eu tenho muita vontade mesmo, viu, de vê-los brilhar e tenho a certeza que pelo que eles vêm conquistando a nível nacional, pela dedicação. Você vê a questão do Bruno, o Bruno Lobo, ele é médico, né? A Socorro é enfermeira, né? É enfermeira, são dois profissionais da área de saúde e os dois dividem o seu tempo, que eu acho interessante. Eles estudam ao mesmo tempo que trabalham e praticam esportes, né? E com esse nível, porque são atletas de esporte Campeões. de alto rendimento, né? Fico imaginando o que passa na cabeça, né, de profissionais da área de saúde. Deve ser também um momento de descontração para eles, E né? no momento começo de pandemia, né? Porque você tem toda a mente preocupada com a pandemia, que não passou absolutamente. A gente vive uma pandemia ainda, com números declinantes, é bem verdade, graças a Deus, no estado do Maranhão. Mas a gente ainda tem essa realidade da pandemia. E a pandemia traz uma série de consequências, transtornos psicológicos. E a gente precisa ocupar a mente com algo muito bom. E o esporte entra numa hora oportuna. E eles fazem isso acontecer, né? Tantos profissionais dedicados aí ao tratamento, né, de diversas enfermidades, entre elas a pandemia, e eles têm tempo para praticar esporte. É formidável e que sirva de exemplo para outros, né? Para outras pessoas, para meninos e meninas que de repente estão pegando a onda, estão começando a fazer o aprendizado com o kitesurf, né? Então, você já tem 2 exemplos aqui do Maranhão de pessoas que pegam a onda, que saem com o seu kite e conquistam títulos. É verdade, Fábio. Fábio, vamos continuar falando de esportes radicais e vamos, depois do intervalo, a gente vai acelerar de vez, porque vamos falar de Rally Internacional dos Sertões. Você vai saber como foi a trajetória na participação do maranhense Fábio Cadastro, aliás, da equipe maranhense que esteve disputando o Rally Internacional dos Sertões, o segundo mais importante a nível mundial. O primeiro é o Rally Dakar. Segura aí que daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. O esporte maranhense, em diversas modalidades, mesmo com a pandemia, tem mostrado bons resultados. No Rally, por exemplo, onde nós já temos uma tradição, desde Ricardo Medeiros, Glauco, Marcelo Medeiros, Fábio Cadastro, enfim, são grandes os atores
e personagens do esporte nessa modalidade. O Rally dos Sertões é um dos mais importantes ralis do mundo, uma das provas off-road mais competitivas do mundo. E este ano teve um sabor muito especial para o Fábio Cadastro, né? Ele participou em diversas modalidades e pôde contar a reportagem aqui do Esporte Debate como foi. Durante a trajetória, é claro, alguns percalços, alguns problemas que vão ficar na memória. Mas ele fala, sobretudo, desta participação última no Rally Internacional dos Sertões. É isso aí, Jurinho. A gente recebe aqui o Fábio Cadastro, esse maranhense que bateu um recorde nesta 28ª edição do Rally dos Sertões. Queria que tu fizesse um resumo, como é que foi essa tua participação? Esse ano teve aí um plus, que foi o recorde pessoal de participar em todas as categorias, mas analisando a prova no geral, como é que foi? A expectativa da gente era concluir os Sertões sabendo que a gente ia bater um recorde em correr em todas as modalidades do Rally Cross Country dos Sertões. Caminhão em 2012, carro de 2013 a 2017, moto em 2018, 2019 quadriciclo e fechamos o TV esse ano, concluindo todas as etapas que teve e ficando em 7º lugar na Over 45, que era a nossa categoria. E dentro da geral nós ficamos em 23º, em cima de 64 UTVs que competiram esse ano. Então a expectativa de ter batido o recorde e finalizar no Maranhão foi a melhor possível. Agora teve também um detalhe, né, que esse ano a prova terminou aqui no Maranhão. Como é competir aqui, né? Tem uma variedade de terreno, tem mais dificuldade, como é que foi? Com certeza houve muitas dificuldades com os outros pilotos que são de fora. Nós já andamos aqui no Maranhão, em toda a diversidade das trilhas do Maranhão, favorece a gente, porque quando a gente faz trilha a gente treina, então é como correr dentro de casa. E isso aconteceu aqui na última etapa de Chapadinha Barreirinhas. Nós entramos nos pequenos lençóis maranhense com destaque, tanto que eu fiquei em 14º lugar na geral dos UTVs de 64, eu fiquei em 14º, correndo com uma equipe pequena e a primeira vez. Enfim, o maranhense realmente pilota bem, porque tem vários terrenos que favorecem a gente no rally. Agora, a gente não pode deixar de falar da tristeza, né? Da parte negativa, que foi a morte de um piloto. Queria que tu também contasse um pouquinho pra gente aí como é que foi isso aí. Infelizmente nós perdemos o campeão dos Sertões de 2019, o Tunico Maciel, um grande piloto de 26 anos, mas ele vinha disputando junto com um piloto da Yamaha e passou do limite, infelizmente, uma fatalidade. Nós tivemos a infelicidade de parar a prova lá, ver o acidente, e com certeza isso abala todos os pilotos. Perdeu o brilho o final da prova aqui, com certeza o pódio, todo mundo não teve nem condições de comemorar devido à tristeza de saber que perdemos um grande piloto nos Sertões. Isso abalou todo mundo e muda um pouco o foco da gente para as próximas edições. A gente vai procurar com certeza pensar um pouco nesse nosso esporte de risco, que a gente não consegue ficar sem participar, mas manter um pouco. Eu, pelo menos, não vou mais correr. Estou dizendo aqui de antemão para vocês que moto e quadriciclo eu não vou mais correr o Rally dos Sertões. Agora, para encerrar, como é que foi participar dessa edição, né? Nesse momento de pandemia, né? Teve preocupação mais, segurança na questão sanitária, como é que foi toda essa logística dos Sertões nesse ano? Os Sertões já começou diferente, porque só ao entrar na bolha em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar, a gente tinha de fazer o teste de Covid. Então ninguém, tanto eu, piloto, como navegador e toda a equipe, a gente ficava naquela apreensão. Será que nós pegamos essa Covid no meio do caminho até chegar em São Paulo? Vamos ver. Aí todo mundo fez o teste e realmente alguns pilotos não participaram do rally por conta que apresentou a Covid, e alguns chefes de equipe, outros que apoiaram também. Então voltou para casa quem realmente estava com a Covid. E a gente teve, por incrível que pareça, alguns momentos a gente era sorteado para fazer o teste de Covid no meio do rally. Então todo dia eram 12 sorteados entre as equipes e pilotos para saber para fazer o teste. E só teve um caso de Covid
que foi desse sorteio que ele realmente apresentou e teve que abandonar a prova no meio do caminho. Ô Fábio, dois acontecimentos marcaram, né, o Rally dos Sertões. Você vê que na reportagem que a gente teve a oportunidade de mostrar aqui, o Fábio Cadastro faz uma avaliação do que foi o Rally dos Sertões. Ele teve a oportunidade de várias modalidades disputar e foi único nesse aspecto, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente traz essa marca que é muito importante, o Rally traz uma marca muito triste, na chegada de Barreirinha, um acidente que acabou culminando com a morte de um dos partícipes da competição, de um dos atletas que deram suor, participaram, que estava ali com toda a equipe, né? Isso acontece algumas vezes nessas competições de rally, só que a gente nunca espera que vai acontecer, especialmente na próxima linha de chegada, aqui no Maranhão, onde estava sendo organizada uma bonita festa, né? De todo modo, são algumas situações que os pilotos sabem que podem acabar acontecendo, né? Infelizmente aconteceu, o piloto mineiro, o Tunico, né, acabou falecendo, mas eu acho que também não deve ofuscar essa participação brilhante na história do Fábio Cadastro, né? Você participar de um rally como o Rally dos Sertões não é para qualquer um, né? Você fazer isso em diversas modalidades ali, você pilotando moto, pilotando carro, caminhão, é muito mais difícil, né? Eu me imagino, eu gosto bastante de rally e gosto de observar bastante. Eles têm um sistema de cobertura, né? Que eles mostram toda a logística da competição. Você vê que tem helicópteros, vários participando, tem equipe de resgate. A gente fica triste com o que aconteceu, como você falou, em relação ao acidente, que é coisa que pode acontecer e que muitos rallies... A gente teve maranhenses que se acidentaram, inclusive em versões anteriores do rally, mas não com essa gravidade. Mas é claro que a gente não pode deixar de ressaltar a participação dos maranhenses. O Marcelo foi outra vez muito feliz, o Marcelo Medeiros na disputa, né? Conquistando o seu espaço, consolidando o seu trabalho em relação ao Rally dos Sertões. E o Fábio Cadastro, né, que mudou de navegador e tal, e várias modalidades sendo disputadas. Imagine para ele o filme que passa, porque como todo atleta, em toda modalidade, a hora de parar, a hora difícil, de dizer, né, tchau é mais difícil, né? É mais complicado, né? Você ficar sem aquela adrenalina, né? Você vê com vários jogadores de diversas modalidades esportivas, né? Vamos falar de dois aí, o Pelé, por exemplo, ele parou, mas voltou para o cosmo, morre duas vezes, né? E o Oscar do basquete é outro, né? Que se você lembrar, o Oscar vai, volta, tanto que ele foi se aposentar com quase 50 anos de idade, né? Jogando aqui pelos times brasileiros, depois de ter construído uma carreira fantástica fora. No rally não deve ser diferente, né? Para o Fábio Cadastro, ainda mais viver esse clima todo de rally. Eu tive a possibilidade de há muito tempo, há uns 15 anos, cobrir uma edição do Rally dos Sertões, e você monta praticamente uma cidade toda, né? Então, assim, você tem aqueles ciclos de amizade que a gente percebe entre os pilotos, entre mecânicos, entre todo mundo que faz parte daquele universo, daquele mundo, e que deve sentir falta quem pilota, quem acaba participando desses eventos, né? O Fábio, e também é interessante dizer que o Rally Internacional dos Sertões não é só uma prova, uma mega prova de off-road. Ela também é uma competição de cunho social, solidário, porque esses pilotos eles vão passando de cidade em cidade e eles vão ali distribuindo cestas de alimentos não perecíveis, né? Eles vão ter um relacionamento com as populações, sejam indígenas, quilombolas, populações de diversas etnias, né? Populações de todo o território por onde eles passam, que conhecem um pouco mais do esporte, passam a gostar. Existem relatos, inclusive, de pessoas que começaram a ver o esporte, né, o Rally dos Sertões no seu estado e viraram atletas. Sim, né? A gente tem diversos destaques nesse aspecto e isso é muito bom, porque você está colocando na vitrine uma modalidade que a gente sabe o quanto é caro para disputar, você sabe o quanto é difícil você chegar a disputar pelos equipamentos, por toda a preparação que tem que haver, mas é interessante, é uma adrenalina mil o Rally dos Sertões, né? E é uma prova que está consolidada no Brasil e no mundo, né? E o Maranhão sempre teve tradição também de ter os seus rallies, né? O Rally do Agreste, em determinado período que acontecia anualmente. O Serapiol, o Serapião, então eram vários rallies que tinham aqui na região que envolvia rally de também. Regularidade, né? E é muito legal essa coisa que você fala das comunidades, né? Que muitas vezes essas comunidades elas estão encravadas em locais que é de difícil acesso para quem está, por exemplo, pilotando ou dirigindo um carro normal. Para nós mesmos, né? Para nós. Ter acesso, tem muitos lugares
nesse estado, que é muito grande no Maranhão, que a gente não conhecia a realidade, ou não conhece a realidade. E eles vão lá e, de repente, eles mostram para o mundo inteiro realidades que estavam invisíveis, né? Aos nossos olhos, pelo menos. Né? É porque não é, por exemplo, quando eles terminam em Barreirinhas, eles não passam necessariamente por aquilo que são os pontos turísticos que a gente, quando vai visitar lá Acho a que eles cidade, acabam desbravando, né? Eles acabam desbravando, são desbravadores e muitas vezes até fazem justamente o início daquele ponto que passa a ser um ponto turístico, porque você descobre, seja uma cachoeira, descobre um local mais interessante para você visitar. Foi assim, por exemplo, nesse rally que eu tive a oportunidade de cobrir, quando eles fizeram um caminho por ali por Riachão, por Carolina, né? Então eram lugares que não eram necessariamente os mais tradicionais, os mais conhecidos dessas regiões que eles passavam, né? É verdade. Parabéns, né, pela carreira do Fábio Cadastro, parabéns a todos os maranhenses que disputaram o Rally dos Sertões, né? E fica aqui o nosso destaque, né, para os maranhenses que honraram, que já é uma tradição a participação maranhense no Rally dos Sertões, e do Rally dos Sertões, eles partem também para disputar o Rally Paris-Dakar, que é o mais importante do mundo e que, sei lá, eu acho que uma hora dessa a gente vai ter uma grande novidade, porque está sempre batendo na trave ali as nossas participações. O Marcelo Medeiros tem disputado, o Fábio teve oportunidade, enfim, outros atletas, a gente espera também ver o Maranhão brilhar nessa mais importante prova off-road do mundo. Né? E vamos aguardar ano que vem para ver se o Fábio Cadastro se despediu mesmo ou se ele não vai para mais um ano, né? Isso, é isso aí, Fábio. Depois do intervalo, o destaque do Esporte em Debate para o futebol. Na Série B, o Sampaio bate o Juventude fora de casa e alcança o G4. Na Série D, o Moto vence de virada o Altos do Piauí. Então, melhor time da competição e se aproxima, é claro, da segunda fase, mas o técnico Léo Goiano quer reforços para o Papão do Norte ir mais longe. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. E agora o futebol, Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio Corrêa, no último sábado, jogou no Alfredo Jaconi Caxias, no Rio Grande do Sul, contra o Juventude, no chamado jogo de 6 pontos. Valeu a vaga no G4, filé da competição. E a Bolívia querida derrotou o Juventude lá mesmo em Caxias. 3-2 foi o resultado. O Sampaio teve o hat-trick, 3 gols marcados pelo Caio Dantas, artilheiro do povo na Série B. Artilheirão do Brasileirão, com 13 gols marcados. 3-2, o Sampaio agora é o 4º colocado na Série B do futebol brasileiro. Que fase esta do Sampaio, hein, Fábio Cabral? A gente vivendo um momento tão atípico Pois e o Sampaio é, também fazendo tão bonito, né? bonito na Série B. Eu confesso assim que eu estou acostumado a ir jogar o Sampaio, qualquer clube aqui do Maranhão, lá em Caxias do Sul, e a gente, puxa, se conseguir um empate, É bom negócio. é bom negócio. Né? Perder de pouco, às vezes, em determinadas épocas, né? E sair de lá com uma vitória dessa, uma vitória em que o Sampaio teve na frente, o Juventude empata. Feito, nós nos sentimos grandes, né? Orgulhosos, né? E esse menino Caio Dantas, ele tem marcado gol de tudo quanto é jeito, né? Meu medo, meu receio é algum time de Série A vir e querer atrapalhar nessa reta final, nessa segunda perna do campeonato, de repente, essa campanha do Sampaio. É a minha preocupação, porque, ao contrário do que o torcedor pode imaginar, o torcedor que acompanha diariamente, ele sabe da realidade. O torcedor que acompanha, não com os olhares bem atentos, ele não sabe a realidade do clube. Sampaio, embora esteja na 4ª colocação, é o time de menor investimento da Série B. O Sampaio recebeu a mesma cota que os outros clubes. Porém, o Sampaio não tem poder nenhum de investimento. Então, se vier uma proposta, diz um clube aí da Série A, Fábio. Vamos pegar até um clube que não tem tanta expressão, Bragantino, por exemplo. Se vier uma proposta do Bragantino e oferecer, por exemplo, R$80 mil de salário para o Caio Dantas, o Sampaio não tem como cobrir. Leva, não tem como cobrir. E nesse momento você perdeu um jogador, a gente não está falando aqui de que há essa expectativa. Nem quer. Não, mas é só para explicar mesmo para o torcedor, que muitas vezes é motivado pela emoção. Não tem que vender, não tem que passar. Mas não passa por uma questão de querer, né? É uma questão da força mesmo do dinheiro. Até porque o torcedor precisa entender uma coisa. Esses jogadores, quando são contratados, eles assinam um contrato com o clube e tem uma cláusula lá do empresário que diz o seguinte: a hora que surgiu uma proposta de um clube da Série A, o clube é obrigado a liberar. A gente não aceita, então não assina o contrato.
Entendeu? Aí você faz uma aposta. Quem é que imaginaria que o Caio Dantas seria artilheiro do Brasil? Entendeu? Aí quando você faz essa aposta e dá certo, aí é que mora o perigo, né? Justamente de perder o atleta. Mas é um perigo que o Sampaio tem que conviver com ele pelas suas questões financeiras. O Sampaio e todo o futebol do Maranhão vive no limite do limite. Essa que é a grande realidade. A realidade do futebol do Maranhão é de futebol paupérrimo. Futebol que não tem investimento na iniciativa privada. A gente vê grandes empresas aqui patrocinando clubes de outras modalidades, inclusive, mas não tem o mesmo olhar com os nossos clubes. E isso, confesso a você, que me causa espécie. E a gente, como maranhense, fica pensando, puxa vida, por que não dá uma força ao Sampaio, ao Bota, ao Maranhão, ao Imperatriz, que são os nossos clubes, que estão aí disputando com dificuldade? O Sampaio pode passar pelo que você está falando, sim. Gente, mas calma, o Sampaio está bem, vocês estão falando isso. Sim, a gente já pensa lá na frente, né, o que deve acontecer. O Sampaio agora faz a gente pensar seriamente num G4, numa classificação. Eu estou pensando em Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Sampaio vence o Náutico no jogo que é adiado, atrasado. A gente vê o Sampaio na segunda colocação junto com outros dois times, né? O América e o Cuiabá, ficando atrás apenas da Chapecoense, que nesse momento está destoando um pouco da campanha, está mais à frente, né? Mas você está numa segunda colocação, mesmo que de repente não fique em segundo pelos critérios, mas com o mesmo número de pontos, é algo que eu acho que a gente não vê, ou se já viu em algum momento de Série B, é muito gratificante, né? Ô Fábio, vamos ouvir o técnico Léo Condé. Após o jogo, ele falou à imprensa sobre o resultado e o momento que vive o Sampaio Corrêa na Série B do futebol brasileiro. Análise do jogo, que a gente conseguiu uma vitória muito importante, né? Entramos com a ideia de neutralizar as principais jogadas deles, principalmente as jogadas de velocidade, de contra-ataque. Marcamos em bloco médio, no sentido de atrair eles um pouquinho e fazer uma saída rápida e organizada de trás. Conseguimos fazer isso bem no início do jogo, criamos boas chances. Numa delas fizemos o gol com o Caio, né? Logo a seguir eles empataram de um pênalti, mas a equipe não se abateu, né? Continuamos buscando ali dentro daquilo que a gente propôs, mesmo jogar fora de casa, mesmo buscar jogando de ataque. Fizemos o segundo gol. Naturalmente, algumas correções a gente deixou para fazer no intervalo. Voltamos muito bem para o segundo tempo, conseguimos ampliar o marcador e ter um controle do jogo. Depois, no lance, né, que me parece que estava impedido, eles fizeram o segundo gol, mas a equipe mais uma vez não se abateu, conseguiu suportar bem a pressão no final ali e ainda criando algumas dificuldades para a equipe deles. No modo geral, a equipe foi muito aplicada mais uma vez, muita entrega, muita dedicação dos jogadores e uma vitória importante que nos coloca aí no G4 da competição nesse momento. E já temos que olhar para frente, terça-feira tem mais um grande desafio, esse jogo atrasado contra o Náutico, para que a gente possa fazer o dever de casa e conseguir se consolidar nesse momento dentro do G4 da competição. Esse rapaz é um grande protagonista desse trabalho, né, do Sampaio. A diretoria, claro, o Sérgio Frota tem feito um trabalho muito bom, conseguiu formar uma equipe e com essa dificuldade toda, o Sampaio tem praticamente 2 bons jogadores para cada posição, mas a gente sabe que é pouco por uma competição tão longa. Mas o Léo Condé, esse ano, por exemplo, todas as vezes que ele passou foi assim, mas esse ano se errou pouco. Muito pouco, né? Muito pouco. Em termos de contratações, indicações, sempre passa pelo crivo dele, tem que ser assim. E ele continua, com serenidade. O time é o 4º do brasileiro, você não vê nenhuma palavra de euforia, você não vê nenhum desdobramento por parte do treinador boliviano. E era assim desde que começou a vencer as primeiras partidas, né? E foi assim na derrota também, a tranquilidade. Assim. Quando começou o Sampaio uma série de insucessos, chegou o torcedor pedir a cabeça dele, e ele muito sereno, muito tranquilo, analisava os fatos, como eles aconteciam, disse que o time estava jogando bem, e de fato estava jogando bem, que uma hora o resultado apareceria. Uma preocupação que eu tenho, Júlio, eu não sei se você tem essa informação, a gente sabe que os contratos dos jogadores, geralmente, eles são feitos até o final de uma temporada, que se encerra em dezembro, né, tradicionalmente.
essa é uma temporada também diferente. Ela vai se estender um pouco mais do que esses jogos de dezembro, né? Esses contratos dos jogadores do Sampaio, será que estão já alinhados até fevereiro? A CBF, ela abriu, né, justamente um leque para que os clubes não sofressem em relação... Porque muita gente ia ter que parar para fazer um outro contrato. Então isso foi estendido. Até mesmo nos campeonatos estaduais, a CBF já indicou às federações e isso foi praticado aqui. Os contratos foram estendidos em virtude da pandemia. Ótimo. Então, de maneira legal. Por essa questão, a gente não tem o que temer, né? Então, acho que é uma garantia de que esse elenco, pelo menos desse ponto de vista, pode permanecer até o final da competição, o que seria muito importante para o Sampaio. Com certeza, e que o Sampaio continue assim, né? Continue desse jeito. Série D do Campeonato Brasileiro. O Juventude, jogando em casa, foi derrotado pela equipe do River Atlético Clube do Piauí. Deu um vacilo aos 47 minutos do segundo tempo, sofreu o gol jogando no estádio Pinheirão, em São Mateus. E olha, o resultado de 1 para o River, 0 para a equipe do Juventude, frustrou a torcida, né, do Juventude. A diretoria ficou aborrecida porque tomou um gol no minuto final da partida e jogando dentro de casa, que se esperava que a equipe pudesse dar uma resposta positiva. Mas nada está perdido. Não, Juventude não. Ainda na quarta colocação, ainda dentro da zona de classificação. Acho que isso o torcedor do Juventude tem que ficar consciente, né? É claro que perder dentro de casa, nessa reta final, faltando aí 2 jogos para terminar essa primeira fase, não é o ideal. Mas o Juventude ainda continua brigando pela vaga. Isso tem que pensar. Tem que pensar dessa forma, né? Já o Motoclube, no estádio municipal de Osílio Santos, enfrentou o Altos, o time de melhor campanha do vizinho estado do Piauí, na Série D deste ano. O Moto teve problemas, mas conseguiu vencer o jogo. Tomou um gol, mas conseguiu o empate com Flamel, grande nome do Moto no jogo, e o gol da virada, também anotado por Flamel. 2 para o Moto, 1 para o Altos do Piauí. O resultado foi importantíssimo para o Motoclube, que se aproxima da segunda fase. Mas antes de falar desta segunda fase, é preciso que a diretoria do Moto encontre um caminho para reforçar o time, porque o Léo Goiano está ficando afônico de tanto pedir contratações. E realmente, ele vem improvisando, ele está fazendo, né? Ele está pegando assim, de pedras e fazendo um chá, e consegue um suco, um leite. Ele está conseguindo algo incrível, porque o elenco está faltando, né? O futebol maranhense está ao Léo, né? Porque tanto o Léo Condé quanto o Léo Goiano estão fazendo bons trabalhos nos seus clubes, né? Com a diferença de que o Léo Condé tem um elenco mais recheado ali e o Léo Goiano não. Ele tem um elenco menor, uma possibilidade menor. E mesmo assim está conseguindo colocar o Moto na terceira posição. Tem 2 jogos contra equipes que estão mais atrás na tabela de classificação, que pode ajudar para pontuar, né? Tanto jogando fora de casa contra o Sinop, ou jogando em casa contra o Baré, são pontos para tentar chegar aí a uma segunda colocação, para tentar Sinop pegar... é fora de casa, né? Porque o Moto venceu bem aqui, mas contra o Baré, que o Moto ganhava por 2-1, tomou o gol no finalzinho do jogo. É a chance de ganhar aqui dentro. É a chance de ganhar aqui dentro, e tem que ganhar. E tem que ganhar. Se quiser, de repente, até uma classificação melhor, sair do grupo como um dos 2 primeiros, que eu acho que seria o ideal nesse momento, para ter, de repente, um cruzamento melhor mais à frente, eu acho que o Moto tem que pensar essas 2 partidas não como partida para fazer ponto fora de casa e ganhar a Baré. Tem que vencer os 2 jogos. Ô, Fábio, vamos dar uma olhada no que disse o técnico Léo Goiano, do Motoclube de São Luís. Ele insiste na contratação de reforços. Agora é ser maduro, né? Gerir bem o que nós temos à disposição. A diretoria, o nosso presidente, todo mundo sabe da necessidade de a gente qualificar ainda mais o elenco, né? Tem algumas posições que nós temos carência. Nós precisamos e podemos qualificar ainda mais. Nós temos feito contato com alguns atletas para que a gente possa fortalecer, mas o clube foi muito punido pelo fato de não poder contar com a receita que vem das arquibancadas, né, do nosso torcedor. A gente entende a diretoria, entende o nosso presidente, que está fazendo o possível e o impossível para tentar cumprir com os compromissos. Não está sendo fácil, a gente entende tudo isso, mas para que nós sejamos candidatos mesmo ao acesso, nós temos que fazer isso, né? Vai ter que ter essa cota de sacrifício, nós vamos ter que gerir com muita inteligência, com muito critério, o recurso que a gente tem à disposição. Não vim aqui para vender sonho para ninguém e falar que nós vamos subir a todo custo de qualquer forma. Então nós precisamos qualificar ainda mais o elenco. Assim que essas peças chegarem, nós vamos tentar gerir questão de cartões, questão de maior pontuação possível para que a gente possa ter as vantagens depois nas fases de mata-mata da competição. Ô Fábio, agora é você que vai descascar esse abacaxi, porque ao mesmo tempo que eu entendo
ser muito necessário e de forma premente as contratações para o Moto precisa de elenco, eu entendo também o presidente do Moto, que não tem dinheiro. A Série D não tem recurso nenhum, não tem cota nenhuma. E nem renda de arquibancada agora. E nem tá a tendo. renda, né? Porque o torcedor não pode ir em virtude da pandemia. Vai ter que inventar, né? Inventar, que eu digo, não é necessariamente fazer alguma coisa que não dê conta de fazer, mas é de repente ver como é que se consegue mobilizar outros ex-dirigentes do Moto, outras pessoas que gostam do clube, que vai possam... precisar de abnegados, vai precisar que possam de ajudar. todos, né? Vai precisar de uma união dos motenses para resolver essa situação, porque já há uma reclamação de atraso de salários, a gente sabe que saco vazio não se põe em pé, né? Essa frase é tão antiga, mas tão atual ao mesmo tempo, né? Sabe que o jogador tem a família deles, começa a interferir dentro de casa. Muito, né, Jura? A gente sabe da necessidade que o cidadão tem num país de 13 milhões de desempregados, num país de pandemia, onde tudo está mais caro. Você vai no supermercado, hoje é um preço, daqui a pouco é outro, completamente. Você tem escola de filho para pagar, você tem toda uma situação para resolver, e aí não recebe teu salário, tu tem que estar em campo, tem que trabalhar. Você sai para o trabalho, chega em casa e aí a esposa, a família, cadê o dinheiro? Não tem, é complicado, né? E muitas vezes o torcedor acha, né, se um jogador vai mal por conta disso, acha que por conta da questão financeira. E pensa que está Ainda fazendo tem de isso. propósito, né? E muitas vezes não é, porque você precisa estar com a cabeça também tranquila para poder jogar, né? Muitas vezes aquelas preocupações todas, elas interferem de forma indireta, né? Não é que o jogador queira, de repente, não vou jogar porque não estou recebendo, mas aquele problema que vem de fora para perder, interfere, né? Com esse muitas objetivo vezes. de perder o jogo. Não né? entra, mas interfere, né? Para algumas pessoas que conseguem, de repente, trabalhar isso melhor, não. Mas para outras, né? Você tem um mês, se você tem 2 meses, se você começa a ter um atraso maior, principalmente o jogador que vem de fora do estado, tem a família, de repente, em outro local, em outro estado, você tendo que pagar as contas, e aí você tem a pressão daqueles familiares, porque precisa fazer aquele mínimo que tem dentro de casa, então não é fácil, é um problema muito sério. E tem situações que a própria família, né, fica meio assim nesse mundo de hoje. Ó, se isso é o Gleidson, que joga em algum clube aqui, e tem a família dele em outro estado, ela não ia acreditar de jeito nenhum que ele estava sem receber aqui. De jeito que ele gosta da noite, gosta de farra, como é que vai acreditar, né? Isso é um problema, né? Ainda bem que não é o caso do jogador do Modens, nem dos outros clubes aqui do futebol do Maranhão, ainda bem, mas... Até porque nesse caso teria que ter o dinheiro para gastar com as fraldas, né? É verdade, é verdade. Mas se bem que não, eu não posso falar. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também na TVN, canal 17, às 8 da noite, às segundas-feiras e às terças, a reprise do programa, às 7h30 e às 2h30 da tarde. Tem também os nossos canais de interação que estão aparecendo aqui, ó, no seu vídeo, o WhatsApp, também o site da TV Assembleia para você mandar a sua sugestão de pauta, uma reportagem que você viu e porventura quiser rever, alguma sugestão para a gente ou alguma crítica, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Ô Fábio, que prazer estar com você mais uma vez aqui no Esporte em Debate. É sempre muito bom a gente bater um papo, conversar, discutir sobre o esporte maranhense. É legal, é interessante. É ótimo, né? E principalmente quando a gente vê o nosso esporte também com boas experiências, né? Seja no kitesurf, seja no rally e no futebol também. E no futebol, né? Muito obrigado, até uma próxima. Com certeza. Ricardo está conosco. O Gleidson, rapaz, eu gosto quando você vem ao programa, sabe por quê? Porque o Gleidson, ele fica na mesma posição, ele começa a trabalhar mais e até o lapela ele passa a colocar de uma forma gentil, impressionante. Não viu? faltam gentilezas. Não faltam gentilezas, é verdade. Gente, Kemoel, um grande abraço para você, todos. Nosso amigo flamenguista também está vibrando, Eliselto, viu? Não tem muito motivo. Não tem muito motivo, mas ele vibra de qualquer maneira. É um rapaz que tem uma alegria em pessoa que você nem imagina. Gente, um grande abraço, até a próxima, para o Esporte em Debate. Até lá.